Como você anda escovando os seus dentes? Olha, a escovação, ela é sempre falada mais e mais, mas parece que a gente nunca sabe nada, né? É impressionante. Ou, às vezes, a gente não dá atenção. Sabe o que eu percebi? É que, às vezes, na hora da escovação, na hora de você ouvir uma entrevista, ver uma informação dada, parece que as pessoas não dão muita atenção e escovam do jeito que quer, né? Então, nada melhor do que no dia do dentista a gente falar sobre escovação dos dentes. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o odontologista Leonardo Carvalho, na verdade, e ele vai tirar as dúvidas, né? E vai trazer informações para a gente a respeito de escovação e os efeitos que muitas vezes alguns alimentos trazem para os dentes. Tudo bem? Tudo bem, Vanusa. Tão jovem! Obrigado. Que maravilha! Aproveitar para desejar um feliz dia para todos os dentistas, estes que já estão no mercado há muitos anos e os que estão chegando com o propósito de cuidar dos dentes das pessoas, Sim. né? Vamos aproveitar para mandar um abraço todo especial para o meu amigo Magno Ferreira, em Timon, hoje no dia do dentista. Já já a gente tem um dentista aí já no ponto. Para Alicia Cândido também, um super abraço. Me fala uma coisa, hoje, com essa nova história de lente, né, dos laminados, as facetas, né? Também com a chegada das pessoas querendo clarear muito os dentes, muita coisa mudou quando o assunto é escovação. Não é só você escovar como escovava antes. Hoje tem vários tipos de dentes aí nas bocas de todo mundo, né? Sim. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho a respeito dos mitos daqui a pouquinho, em termos de alimentos, e os cuidados que as pessoas devem ter. Pronto, eu tenho meu dente, todos os meus dentes são meus, digamos, né? São dentes que eu nasci e, obviamente, os tive. Como é que a gente cuida dessa escovação? Bem, Vanusa, primeiro, obrigado pelo convite. Que a gente bom. estava falando sobre saúde bucal justamente no dia do dentista, Pois né? é. Nada melhor do que esse momento. Então, o fato é que hoje a odontologia ela alcançou um outro patamar, né? Sim. Um outro padrão. Hoje as pessoas elas estão preocupadas cada vez mais com a sua saúde bucal. Sim. Né? Antigamente a gente tinha aquele beabá, que era somente escovar. Hoje as pessoas já estão num patamar, num padrão estético mais elevado. As pessoas buscam o consultório não somente com o intuito de ter essa saúde bucal em dias, né? Mas elas querem estar sempre à frente do que o mercado exige, do que hoje em dia o sorriso bucal ele é tudo, né? Hoje em dia ter um sorriso em boas condições é o que dá ao indivíduo condições de ele estar no meio social, né? Então, hoje as pessoas elas buscam um consultório no intuito de melhorar, como você disse. Hoje você tem o seu sorriso, o sorriso que é seu, né? Mas hoje as pessoas elas já buscam um consultório para substituir elementos que foram perdidos durante a vida, né? Para branquear, né? Por meio de técnicas do clareamento, por meio do aparelho ortodôntico, né? Para promover esse sorriso mais alinhado, esse sorriso mais caprichado que as pessoas buscam hoje em dia, né? No dia a dia, às vezes a gente vê alguns dentes que são bem amarelados, né? Sim. A escovação, ela vai influenciar, e o tipo de creme dental também vai influenciar no dia a dia? Bem, Vanusa, nada substitui uma boa escovação, Sim. né? Então, a gente sempre preconiza aquela escovação após as refeições, mas é indispensável que o indivíduo ele não abra mão desse utensílio que é a escova e o creme dental. Então, naturalmente, os dentes eles passam por um processo de escurecimento, né? Isso é fisiológico e hoje as pessoas buscam o consultório no intuito de branquear, né? Por meio das técnicas de clareamento dental. Então, é até comum, por exemplo, você passar, às vezes, né, em uma circunstância, passar o dia inteiro sem escovar os dentes, às vezes escova de manhã, né, no processo de trabalho em que a gente está, às vezes as pessoas lançam mão, acabam não utilizando no trabalho, não levam a escova, o creme dental, mas no final do dia, quando ele escova, é nítido, né, uma pequena brancura, claro, porque ali o creme dental está removendo manchas extrínsecas, né, manchas externas. E o clareamento ele vem com esse propósito, né, de branquear de maneira interna os dentes, mas é um processo fisiológico, né, o escurecimento dos dentes. E também acontece também no dia a dia aquele processo diário. Você vai tendo o hábito de ter essa escovação de manhã, de tarde, Sim. pelo menos à noite, né? As Sim. 3 vezes durante o dia, porque todas as pessoas, os profissionais costumam dizer, toda vez que você for para um alimento, a escovação. Sim. E aí seria
me desculpa, uma hipocrisia a gente dizer que a gente faz isso porque a gente não faz. Sim. Essa é uma verdade. Não adianta a gente chegar aqui, eu faço isso, eu sempre faço, porque não faz. Sim. Mas se faz necessário, pelo menos, as refeições principais, né? De manhã, na hora do almoço e pelo menos na janta, né? Exato, Vanusa. Logo depois da janta. A gente costuma dizer, inclusive, que o indivíduo, ele escovando pela manhã, ele pode até passar o dia inteiro sem escovar os dentes, mas dormir sem essa escovação noturna de maneira alguma. Né? Imagina você passar o dia inteiro se alimentando com o resto de alimento na boca, e aí você dorme, você vai passar ali de 7 a 8 horas com a boca fechada, a produção de saliva diminui, e você vai acordar, claro, com um mau hálito, você vai acordar com um problema de cárie, você vai acordar com uma série de problemas que podem ser evitados durante aquela escovação diária. E a maioria faz né? isso, a maioria faz isso de verdade. Por exemplo, quando vem das festas, né, não tem coragem de escovar, só buf. Tem gente que não tira nem a maquiagem, imagina a escovação. Mas é interessante que a gente esteja aqui para recomendar. E aí vem aquele cuidado. A gente sempre vê a orientação. Vamos falar das escovas. As escovas influenciam? Influenciam, Vanusa. Hoje em dia, o que a gente vê no mercado são diferentes tipos de escovas. Sim. Né? E muitas vezes o profissional, ele tem esse papel de indicar ao paciente qual tipo melhor de escova, né? Você pode ter, por exemplo, um tipo mais indicado, eu posso ter um outro tipo, né? Pacientes que usam aparelho ortodôntico, né? Já existe uma indicação de um tipo de escova. Então, o que a gente preconiza é que essa escova, ela seja uma escova macia, né? É importante porque a escova dura, cerdas duras, ela pode acabar por desgastar a estrutura dentária, né? Machucando também a gengiva, né? Exatamente. Então, o nosso dente, ele possui 3 camadas importantes, né? O esmalte, a dentina e a polpa, né? Que é o que dá a vida ao dente, o nervo do dente. Então, esse desgaste, ele é cronológico, né? Ele vai acontecendo no decorrer dos anos. Mas uma escova ruim, ela pode sim danificar e promover esse desgaste de maneira rápida, né? Então a escova é importante que ela seja uma escova macia, que as cerdas tenham o mesmo patamar, né? Que elas sejam cerdas alinhadas. Hoje a gente vê no mercado umas escovas que mais parecem um robô. Nossa, que bom você tá falando isso. Pois é. Sim, umas escovas que são extremamente... É mais para vender mesmo, o marketing, né? Exato. É o marketing, ele quer lançar no mercado diferentes tipos de escova, mas o indivíduo ele precisa saber e ele precisa ter essas orientações de qual o melhor tipo de escova. Essas orientações, claro, ele vai encontrar dentro do consultório, né? Então, muito boas essas dicas. Agora, já você vai trazer os dentes aqui para mostrar pra gente a forma correta de escovar esses dentes. E eu quero que você também fale um pouquinho, rapidinho, sobre a questão de quem usa lente, os cuidados que tem que ter na hora da escovação, né? E quais são os produtos que é ideal para você usar. E na questão daquelas pessoas que utilizaram o branqueamento dos dentes. Existe alguma recomendação também? Mas eu queria que você me falasse sobre os alimentos. Sim. Vamos lá para os refrigerantes, para o café e, segundo informações, posso falar do refrigerante? Não vou falar. Tem um refrigerante que ele é um pouquinho mais diferenciado de cor. Consumido. Consumido. Sim. Como é que funciona? Influencia? Influencia sim, Vanusa. Então, os refrigerantes, eles são a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água. Né? Então, é claro que Teresina, por exemplo, que é uma cidade extremamente quente, né? Que quando você... a gente não é favorecido nesse quesito, mas quando a gente pensa em refrescar, em refrescância, a gente não pensa na água de coco, não pensa na cajuína, né? Que é daqui a gente pensa no refrigerante, né? Só que esse refrigerante, ele causa, sim, diversos prejuízos à estrutura dentária, né? Então, como a gente fala, tudo em excesso é prejudicial, né? O refrigerante, ele possui em sua composição ingredientes que são corrosivos e ingredientes ácidos que vão, de uma certa forma, acelerar esse desgaste, fazer com que apareçam doenças comuns, né? Como a cárie, como a erosão, né? Então, esses alimentos, essas bebidas ácidas, elas acabam por danificar, de fato, a estrutura dental, né? Tem que ser evitado, né? Principalmente o esmalte do dente vai embora, né? Sim, com o passar do tempo. Exato. O esmalte, que é a camada que protege o dente, né? Quando ele é desgastado, imagina uma bebida ácida ali em constante contato com esse esmalte. Esse esmalte é degradado e aí o paciente ele vai ser susceptível a cárie, a problema de erosão, problema de sensibilidade, né? E então, o canudinho não funciona, não? O canudo ele funciona, inclusive a gente até sugere, né? Não somente para o refrigerante, para o café. De limão, né? Sim. Muitas pessoas fazem o uso exacerbado de, né, consumo exacerbado cítricos, né? De alimentos cítricos, né, como o limão, como a laranja, mas esse alimento ali em constante contato, ele pode sim trazer prejuízos à estrutura dentária. E o café? O café que é o queridinho
né, de todos nós. Eu particularmente amo café. Café E o açaí, né? Sim, Açaí sim, também. Exato. São bebidas, Vanusa, tanto o café como o açaí, bebidas energéticas, né, isotônicos, são bebidas que possuem em sua composição corantes, né? Esses corantes acabam por manchar a estrutura dentária, né? O café, quando consumido em demasia, ele traz um prejuízo não somente à estrutura dentária, né? Porque ele é uma bebida extremamente ácida, e é essa acidez em demasia que vai fazer com que dê margem ao aparecimento da cárie, o aparecimento de erosão dentária, né? Aqueles dentes que passaram por clareamento, fica mais complicado ainda com esses alimentos? Fica mais complicado, Vanusa. E hoje em dia, antigamente acreditava-se que a pessoa precisaria abrir mão do café, precisaria abrir mão do refrigerante durante o processo de clareamento, né? Mas os estudos hoje mostram que não, a pessoa pode sim fazer o clareamento, né? E não abrir mão dessas bebidas, até porque algumas pessoas amam o café, amam o refrigerante. Mas o que acontece? O clareamento, ele age de maneira interna, né? Então, ele vai estar ali clareando de maneira interna. E o café, ele vai se manchar, né? O refrigerante, ele mancha, o açaí, ele mancha de maneira externa, né? É claro que a pessoa, ela deve sim diminuir o consumo, né? Se ela quiser manter aqueles dentes brancos, mas ele sim acaba influenciando. Aí, nessa hora, também entra a escovação, né? Exato. Se vê que vai tomar muito café, bora pra escovação. Exatamente. De imediato, né? Vai tomar um açaí, bora pra escovação. Exatamente. E a gente até sugere, Vanusa, que essa escovação ela não seja de imediato, né? Após ali a refeição, após ali o consumo de uma bebida ácida. Sim. Por quê? Como o meio bucal está ácido, né? Então, imagina, é como se você tivesse algo ácido na sua boca e com a escovação você estivesse acelerando esse desgaste, né? Então, a gente sugere que o paciente, a pessoa aguarde 20 a 30 minutos, porque a saliva ela vai diminuir aquela acidez no meio bucal e assim o indivíduo ele vai ter esse comprometimento menor, né? Muito bom. Fio dental sempre. Fio dental sempre. A gente sugere que esse fio dental ele seja utilizado pelo menos uma vez. Aquela dúvida, antes ou depois da escovação, sim, né? A gente aconselha antes, porque aí, em seguida, a escovação vai estar removendo os restos de detritos que ali ficou. Quando a gente escova, a escova ela não consegue remover detritos, sujeira entre os dentes. A gente consegue limpar na frente, atrás, né? Mas entre os dentes não, fica aquela sujeira e aquela sujeira ela só é removida com o uso do fio dental. Então, o fio dental, pelo menos uma vez ao dia, é extremamente importante. A Lorena vai pegar na verdade, a prótese aí. Mas, ó, lembrando o seguinte, gente, enquanto ela vai passando aqui para as mãos do nosso profissional, tem também aquela história de pessoas que têm uma certa facilidade na hora dos alimentos, dessa carne ficar bem no lugarzinho que não é para estar. Sim. Se não for com fio dental, fica complicado, né? Sim. Porque tem gente que tem uma certa abertura nos dentes e, às vezes, aquela carne que você tá comendo, ela vai para um lugarzinho que não era para ela ir. Sim. Né? Justamente fica localizada ali na gengiva e é uma dificuldade, só vai com fio dental. Exatamente, Vanusa. Até porque, muitas vezes, esse espaço, não, como você mesmo disse, não é para existir esse espaço. Sim. Claro que acaba entrando alimento, né, um pedaço de carne ali após uma refeição. Mas, por isso a importância da visita ao dentista, porque sim, muitas vezes esse espaço que ali está e que é ocupado por um resto de alimento, ele já pode ser, inclusive, uma cárie, né? Ou pode ser uma trinca, pode ser um elemento fraturado, um dente fraturado. Então, é importante essa visita regular ao dentista. Porque tem muito aquela questão da cárie que vem de dentro para fora, né? Exato. A cárie é um processo que inicia, na maioria das vezes, de fora para dentro. Para dentro, mas muitas vezes não é contrário. Visível, né? Sim. Quando você vai perceber que vai mexer, a cárie já está lá dentro, começando de dentro. Sim. Você está aí com os dentes, vamos explicar para quem está assistindo o nosso programa como é que funciona aí. Então, o ser humano ele possui 32 dentes, né, incluindo os sisos, apesar de que hoje com a evolução as pessoas têm perdido esse elemento siso, mas quando o indivíduo ele perde um dente já é o suficiente para promover esse desequilíbrio na arcada dentária. Sim. Toda. Por isso a importância da reabilitação protética, né? Imagina você perder vários dentes, apesar de que hoje com a evolução, né, os nossos avós eles já não tinham muitos dentes, né? Foram perdendo muitos dentes, nossos pais perdendo poucos dentes e a gente, né, a gente tem perdido cada vez menos. Mas é importante que as pessoas elas tenham essa preocupação, né, de visitar regularmente ao dentista para que seja detectado um possível problema. Então, com relação aos espaços, muitas vezes esses espaços eles podem ser evidentes e aí as pessoas buscam um tratamento ortodôntico, né? O tratamento com um aparelho para corrigir esses espaços que eles estão presentes, ou dentes alinhados. Certo. Me explica agora como é que funciona a questão da escovação.
Certo. A escovação, muitas vezes as pessoas, eu não estou aqui com a escova, mas muitas vezes as pessoas têm o hábito, dá sim, muitas vezes as pessoas têm um hábito de escovar no movimento de vai e vem, né? E esse movimento, ele é incorreto, né? Justamente porque ali você pode estar promovendo um atrito maior e você pode estar desgastando tanto a estrutura do dente, que eu falei que é importante, o esmalte, como a gengiva, né? Você pode estar machucando ali a gengiva. Imagina aliar isso a uma escova que não é adequada. Então, esse movimento, ele precisa ser um movimento circular, né? Você deve passar ali cerca de 2 minutos ali num grupo de 4 dentes, né? Em seguida, você ir seguindo esse movimento, né? De modo que, ao final, você tenha todas essas áreas, né? Tanto as áreas livres, como essas áreas aqui onde você mastiga propriamente os alimentos, né? Então, como eu falei, a escovação, ela é uma escovação. Muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas em escovar bem a região que está ali, a bateria anterior, né? Que é a bateria que é visível. Mas elas precisam caprichar nesses dentes posteriores porque são dentes extremamente importantes. Então, imagina você ter uma escova que é grande, de cabeça grande, ela não vai conseguir chegar até essa região, esses últimos dentes. Então, precisa que seja uma escova de cerdas macias, uma escova que seja de cabeça média, né, para que ela chegue em todos esses dentes e assim o indivíduo tenha uma saúde bucal efetiva. A questão da língua, a escovação da língua se faz necessária? Sim, extremamente necessário. Após a escovação dos dentes, o indivíduo ele deve se preocupar em entender que a boca não é somente dentes, né? A boca ela possui língua, ela possui gengiva, ela possui bochecha. Então o indivíduo ele precisa, após a escovação, precisa escovar bem a língua, né? Movimento como se estivesse raspando, como se estivesse varrendo para fora. Por quê? Língua branca a gente sempre fala que é sinônimo de língua suja, né? Então, às vezes, hoje em dia com a selfie, Instagram, as pessoas postam foto e a gente olha a língua talvez não tão favorável, né? Ó, cuidado, hein? Cuidado agora com a selfie. Agora eu rastei, língua branca. É língua suja. Então, aquela parte branca, né, que fica ali se acumulando na língua, nada mais é do que resto de alimento, resto de bactérias, né? É uma série de detritos que precisam ser removidos. E muitas vezes as pessoas se preocupam com o dente, mas a língua deixa a desejar. Pronto. Então, isso não pode acontecer. E eu acho que essa escovação funciona também para quem usa os laminados, né? No caso, as lentes. Exato. Principalmente porque os laminados, né, que têm sido mais visado hoje em dia, os laminados eles vêm com esse intuito, né, de mudar o formato, mudar a cor. Muitas vezes as pessoas não se agradam com a cor, o formato, o tamanho dos seus dentes. E as pessoas também precisam ter esse cuidado, né, com os laminados, até porque eles precisam estar bem adaptados, precisam estar bem encaixados e a escovação ela é efetiva com ou sem laminado, com ou sem facetas. Verdade. Olha, eu quero agradecer, gente, a presença do nosso querido Leonardo, tão jovem, com tantas informações, viu? Parabéns, eu que agradeço, Vanusa. Parabéns. Obrigado pelo convite. Muito tá? sucesso para você, tá? Obrigado. Em nome do Leonardo, a gente quer homenagear todos os demais profissionais que nós temos no mercado. Inclusive, como eu já falei, mandar um abraço todo especial para Alicia Cândido, uma grande profissional no mercado, para o Magno Ferreira, que já está chegando no mercado também como dentista, e para os demais profissionais. A minha querida Ellen também, todo mundo que sempre está aí fazendo um trabalho belíssimo também como profissional nessa área. Agradeço, obrigadão, tá? Vanusa. Bom dia. Um abraço, meu querido. Coisa boa, hein? Coisa boa a gente trazer informações para vocês que são necessárias. Tem gente que não leva tão a sério, mas tem que levar.